o que é que tem acontecido com as mulheres da minha geração. Por que é que tantas meninas estão entrando em relacionamento tóxico, abusivos, com aquela falsa intimidade? O que é que tá acontecendo conosco, mulheres? A paz do Senhor, apaixonados por Jesus, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos responder algumas perguntas acerca disso. Há algum tempo eu já venho pensando acerca disso e eu venho buscando ler, entender um pouquinho na profundidade com livros cristãos pra gente conseguir entender o porquê que tantas mulheres romantizam os relacionamentos abusivos. Muitas meninas, muitas mulheres têm entrado em relacionamentos controladores, dependentes emocionalmente, cheias de medo de perder o amor da vida dela, não porque elas querem sofrer, mas porque foram ensinadas a buscar o amor sem saber de fato é o amor. Com certeza, a raiz para tudo isso é a carência emocional não curada. Muitas meninas têm investido, têm romantizado a carência, seja por conta dos filmes, dos livros, dos desenhos, faz com que elas normalizem a cultura do amor por migalhas, em trocas de coisas tão fúteis, fazendo com que elas tenham medo da solidão, um medo de estar sozinha. Tudo isso combina em uma série de fatores, de meninas que precisam de curtida, de like, de algum homem para olhar para o corpo dela e dizer: você é linda, você é bonita, você é gostosa, como diz aqui no Nordeste. Todas essas migalhas têm feito com que mulheres tenham entrado nessa necessidade de se sentir desejada, de se sentir amada por um homem, por uma pessoa do sexo oposto. E o que eu mais percebo que é uma das raízes, das maiores raízes da causa dessa carência, da causa dessa necessidade emocional da mulher em se sentir desejada, é a falta da paternidade. A ausência de um pai, ela pode gerar uma série de fatores e de problemas emocionais e que acaba se perdurando tanto na infância como na vida adulta. E muitas mulheres, muitas meninas que cresceram sem um relacionamento saudável com o seu pai, que cresceram sem o amor do pai, infelizmente ela vai buscar na figura de um homem aqueles anseios, aquela vontade, aquela necessidade, aquele amor que ela não conseguiu suprir no pai dela. E é por isso que se vê muitas meninas novas sendo atraídas por homens mais velhos, dando homens que tenham cargos como policial, bombeiro, porque elas têm aquela necessidade de se sentir segura, e essa segurança só revela que de fato ela teve uma paternidade mal resolvida. Quando a gente trata desse assunto de forma bíblica, nós vemos que tudo isso é desenvolvido por causa da falta de identidade. A Bíblia vai nos dizer, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo carece, ou o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Muitas meninas não sabem quem é Deus, não sabem quem elas são, não sabem por que elas nasceram, é muitos porquês, eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei qual é a minha linguagem de amor, eu não sei qual é o meu temperamento, e essa série de perguntas só mostram o quanto essas meninas, essas mulheres não sabem quem de fato elas são, não sabem que de fato elas têm uma identidade, e essa identidade ela precisa ser resgatada, e essa identidade ela só é firmada e resgatada em Cristo Jesus. Somente Cristo de fato revela qual é a nossa identidade. Somente em Cristo nós entendemos e compreendemos quem somos, por que nascemos, e assim nós conhecemos quem é Deus. 1 Pedro capítulo 2 vai nos dizer exatamente acerca disso. Pedro vai escrever dizendo: nós somos a nação santa. Nós somos o povo eleito. É como se o próprio Cristo estivesse dizendo para nós: olha, vocês são preciosidades. Nós somos herança de Cristo. Quem nós somos? A Bíblia vai nos dizer que nós somos as meninas dos olhos de Deus. E quando nós entendemos e compreendemos que nós temos uma identidade, e a nossa identidade está em Cristo, nós não necessitamos da validação do homem. Nós não vivemos como se fôssemos descartáveis, como se fossem mulheres sem utilidade ou mulheres sem valor. E muitas das mulheres, na atualidade, elas têm confundido o amor com a dependência. Em 1 Coríntios, Paulo vai escrever dizendo que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não maltrata e o amor não procura os seus próprios interesses. Relacionamento abusivo não é amor. Controle não é cuidado. E dependência emocional não é submissão bíblica. Quando o homem, ele é o nosso objeto de afeição, é o nosso objeto de desejo do nosso coração, nós tiramos Deus do centro do nosso coração. Isso é ruim, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no próprio homem. O que eu percebo é que a nossa geração, a geração que tem muitas das vezes da companhia do homem, para ela se sentir valiosa, para ela se sentir preciosa, para ela se sentir amada. E lógico, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. No livro de Gênesis, Deus já escreveu acerca disso. Mas isso também não significa que é melhor estar mal acompanhada do que só. Esse medo de ficar sozinha tem feito com que muitas mulheres tenham caído na cilada do inimigo. Deus não te criou, mulher, para viver
presa em um relacionamento que não tem respeito, que não tem amor, não tem confiança. Estar em um relacionamento é bom, mas esse relacionamento precisa glorificar ao Senhor. Esse relacionamento precisa estar embasado no respeito, fidelidade, no amor e no compromisso em ser fiel um com o outro. E pra você que é solteira, que acha que tudo que te falta na tua vida é um homem, você ainda não encontrou o verdadeiro homem. Você ainda não encontrou a Cristo. Ou se você encontrou, ele não tem sido pastor do seu coração. Porque no livro de Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você encontra o homem de verdade, quando você encontra o homem de branco, como diz o hino, quando você encontra esse pastor, você entende que ter um relacionamento ou estar em um relacionamento com um homem, com alguém, não é a sua necessidade maior. Porque você entende que Cristo é a sua alegria. Cristo é aquele que completa você. E às vezes, mulheres feridas, elas buscam relacionamentos em homens que estão também feridos. E isso acaba se tornando um ciclo abusivo, na qual você entra em um relacionamento ferida, com uma pessoa ferida, que provavelmente vai te ferir, você vai sair daquele relacionamento e você vai viver em um ciclo, você vai viver presa com traumas, com medos, com anseios, com necessidades. Que outrora, se você tivesse buscado a cura em Cristo, você estaria completa, você estaria feliz. As mulheres, elas não estão em relacionamentos, elas estão presas em cativeiros, porque elas não compreenderam a paternidade de Cristo. Elas não entenderam que ser filha te dá o privilégio de ser amada, de ser cuidada, de ser respeitada. Mulheres que infelizmente aprenderam a implorar o amor, implorar a necessidade de estar com alguém. E tudo isso tem sido induzido de forma tão sutil que às vezes você não percebe. Filmes, séries que retratam essa carência, essa dependência emocional. E você acaba se afogando em tudo isso. E tudo isso faz com que você não entenda o que é real, o que é emocional. O mais importante, faz com que você não tenha limites sobre quem entra na sua vida e sobre quem sai da sua vida. Sobre as marcas que você mostra, sobre as suas vulnerabilidades que você entrega para as pessoas ou não. Existe um livro que diz exatamente essa seguinte frase: a ausência de limites é o terreno fértil para relacionamentos destrutivos. Por isso, mulher, você precisa ter limite. Quando você está diante de um relacionamento, você precisa entender que você precisa levantar muralhas. E tem coisas na sua vida que você não pode dar acesso a outras pessoas, sem que você conheça na profundidade, que você tenha convicção que essa pessoa te respeita, que essa pessoa te ama, que essa pessoa te honra. O amor bíblico não é uma mercadoria. O amor bíblico não é consumismo. O amor bíblico é doação. As pessoas têm tratado o amor como uma mercadoria, um intercâmbio de trocas, toques, trocas de presentes. E o amor, de fato, não é isso. Às vezes tem meninas que compreendem que quando o rapaz não toca, quando o rapaz não beija, quando o rapaz não lança palavras sedutoras, elas acham que elas, de fato, não estão sendo amadas. E elas têm essa necessidade de se sentir desejada, de se sentir valorizada, de se sentir tocada. Porque se ele me tocar, se ele me beijar, se ele curtir os meus stories, ele me ama, ele me deseja. Só que o que biblicamente Deus nos mostra é: se ele não te honra, ele não te ama. Não é curtida, não é toque, não é palavras sensuais que vão ditar que esse homem de fato te ama. É a honra, é respeitando os teus limites, é respeitando quem você é, respeitando a tua personalidade, respeitando o seu comportamento, o seu jeito de falar, seu jeito de se vestir. Isso sim dita que de fato essa pessoa te ama. É quando essa pessoa olha pra você e respeita você acima de tudo. Mateus, Jesus vai nos dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino vem primeiro, o relacionamento ele deixa de ser um ídolo dentro do seu coração. Quando o reino vem primeiro, a identidade vem antes da escolha. Quando o reino vem primeiro, a aliança vem antes da intimidade. Quando o reino vem primeiro, a dignidade vem antes da paixão. Não confunda amor com dependência. Não aceite migalhas. Entenda o seu valor. Você tem valor em Cristo Jesus. Você é considerada herdeira, co-herdeiro em Jesus Cristo. Você é filha, você é amada. E por isso você precisa ser respeitada. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Envia para aquela amiga que tá precisando ouvir essa mensagem. E eu espero que você tenha sido edificada, assim também como eu fui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!